Ela foi colocada para fora de casa como se não fosse nada. Mas o que ninguém sabia era que a história dela ainda estava apenas começando. Uma mulher humilde, sem teto, abandonada pela própria sorte. Um milionário misterioso que surge no momento certo. Prepare-se para viver uma história real, intensa e cheia de reviravoltas. O calor era seco e batia forte no capô da caminhonete prata, que subia devagar a estrada de chão. A poeira subia atrás dos pneus e cobria tudo com um tom alaranjado. Rafael dirigia com o braço esquerdo apoiado na porta, o ar-condicionado desligado porque a ventoinha tinha dado problema naquela manhã. Mesmo assim, ele preferia fazer aquele trajeto devagar. Tinha comprado umas terras ali perto e estava indo ver pessoalmente. Queria entender se aquele pedaço de mundo tinha algum valor além do número nos papéis. No banco do passageiro, uma pasta marrom com documentos e uma garrafinha d'água quente. Nada demais. A vila era pequena, com casas simples, algumas de tijolo cru, outras de madeira quase caindo. Crianças brincavam descalças e galinhas cruzavam a estrada como se fossem donas do lugar. Mas foi quando ele virou a esquina perto da venda do seu Edmar que viu algo que o fez parar o carro. Sentada no chão, bem ao lado de um portão caído, estava uma mulher jovem. Devia ter pouco mais de 20 anos, talvez uns 27. Os cabelos presos de qualquer jeito com um elástico de pano e o rosto coberto de poeira. Ao lado dela, uma sacola velha, uma mala rasgada e um cobertor todo sujo. Parecia cansada, mas o olhar dela era firme, como se estivesse segurando o choro com orgulho. Aquilo pegou Rafael de um jeito que ele não soube explicar. Ele desceu do carro sem pensar muito. Não era o tipo de cara que parava para conversar com estranhos ainda, mas depois da vida que tinha levado. Desde que perdeu a esposa, tinha ficado mais calado, mais frio. Mas aquela cena não deixava ele seguir. Quando se aproximou, ela olhou direto nos olhos dele, sem desviar, sem medo. "Tá tudo bem com você?" Ele perguntou, tentando parecer tranquilo. "Tá sim", ela respondeu rápido, mas a voz saiu baixa. Deu pra ver que ela estava tentando parecer forte. "Você tá esperando alguém?" "Não. Já fui expulsa, não tem mais quem esperar." Ele se abaixou um pouco, sem saber o que dizer. Aquela resposta não era o que ele esperava. "Expulsa? De onde? Por quê? Quer me contar o que aconteceu?" Ela respirou fundo e passou a mão no rosto para tirar o suor. Por um segundo, pareceu que ia se recusar a falar, mas depois olhou em volta e falou como se já tivesse cansada de repetir aquilo para si mesma. "Minha mãe morreu faz uns dias. Eu morava com ela. A casa era dela, mas aí apareceu um homem. Disse que era o dono do terreno. Mostrou uns papéis, chamou a polícia e eu fui colocada para fora. Não tive nem tempo de pegar tudo. Só consegui isso aqui." Rafael não disse nada. Ficou em silêncio, observando ela. O nome dela era Clara. Ele perguntou e ela respondeu sem rodeios, com um orgulho meio triste, como se não quisesse a pena de ninguém. Disse que morava ali desde criança, que a mãe cuidava da casa e nunca teve problemas até aquele cara aparecer do nada. "E agora, vai pra onde?" Ele perguntou. "Não sei. Acho que vou esperar escurecer. Não tem muito o que fazer." Ele ficou parado por uns segundos. O sol batia forte, mas ele nem sentia. Só pensava que não podia deixar uma mulher sentada na rua daquele jeito. Era errado, e ele podia fazer alguma coisa. Sabia disso. "Eu tenho um chalé aqui perto. É simples, mas tem cama, chuveiro, comida. Você pode ficar lá uns dias até pensar no que fazer. Se quiser." Ela olhou desconfiada. Não era boba. Sabia que esse mundo não era feito de boas intenções, mas também não tinha muita opção. E o jeito que ele falou foi direto, sem rodeio, sem segundas intenções. Ela se levantou devagar, pegou as coisas e assentiu com a cabeça. "Tá bom, mas só por uns dias." "Tudo bem," ele respondeu, com um leve sorriso. Vamos, entraram na caminhonete. No caminho, ela não falou quase nada.
Olhava a paisagem pela janela como se fosse se despedir do lugar. Rafael também ficou quieto, mas de vez em quando olhava para ela de canto de olho. Aquela mulher carregava alguma coisa diferente. Não era só a dor. Era a força escondida por trás do cansaço. Chegando no chalé, ele abriu a porta e mostrou o espaço. Era rústico, mas limpo. Um quarto só. Uma cozinha pequena, banheiro com água encanada. Nada de luxo, mas muito melhor do que uma calçada no meio da vila. Clara agradeceu com um aceno e entrou. Ele deixou a chave em cima da mesa e disse que voltava no fim da tarde com comida. Antes de sair, olhou mais uma vez para ela. Tinha alguma coisa naquela história que ele ainda não entendia, mas sabia que queria descobrir. E não era só curiosidade. Era um tipo de inquietação que ele não sentia fazia muito tempo. Saiu sem dizer mais nada, ligou o carro e voltou para o centro da cidade. A cabeça dele, que até aquele momento só pensava em documentos e lucros, agora estava cheia de perguntas. Quem era aquele homem que tirou Clara de casa? Como ele conseguiu fazer isso? Por que ninguém fez nada? E mais importante, o que Rafael podia fazer? Porque naquele momento, sem saber exatamente por quê, ele decidiu que não ia deixar aquilo daquele jeito. Clara entrou devagar no chalé. O lugar era pequeno, mas arrumado. Tinha um cheiro leve de madeira seca misturado com café antigo. As janelas estavam abertas, deixando o vento entrar e balançar as cortinas gastas. Do lado direito, um sofá simples coberto por uma manta azul. Mais ao fundo, uma cama com lençol branco meio amarrotado, um criado mudo com uma lâmpada de leitura e uma garrafa de água quase cheia. A cozinha era aberta, acoplada à sala, com um fogão de 2 bocas, uma pia limpa e uma prateleira com alguns pacotes de arroz, feijão e um pote de sal grosso. Ela largou a mala rasgada no chão, olhou em volta e ficou parada por uns segundos. Não parecia real. Algumas horas atrás, estava sendo empurrada para fora de casa, com as vizinhas olhando sem saber o que dizer. E agora estava ali, debaixo de um teto que não era dela, com um homem que mal conhecia, oferecendo ajuda sem cobrar. Nada, sentia uma mistura de alívio e desconfiança. Era difícil abaixar a guarda depois de tudo. Andou até a cama e passou a mão devagar sobre o lençol. A pele suada grudava na roupa, e o corpo doía por causa da noite anterior mal dormida. Sentou-se na beirada da cama e ficou olhando para a parede. Ali, pendurado, tinha um quadro simples com uma imagem do mar. Nenhuma decoração cara, nada de luxo. Era o tipo de lugar feito para descansar, não para mostrar. Ela pegou a mochila pequena e tirou uma muda de roupa amassada. Foi direto para o banheiro. O chuveiro era elétrico e a água esquentou rápido. Quando a primeira gota quente caiu no ombro, ela fechou os olhos. Ficou ali, imóvel, deixando a água correr por cima dela como se lavasse mais do que a sujeira do corpo. Lavava a raiva, a tristeza, o medo. Ficou tanto tempo ali que a água começou a ficar morna. Saiu do banheiro enrolada numa toalha meio áspera e foi direto para a cama. Deitou ainda molhada, cabelo pingando no travesseiro, e só então percebeu o quanto estava cansada. Enquanto isso, Rafael dirigia de volta ao centro da cidade. Parou no supermercado, comprou algumas coisas simples: pão, queijo, leite, bolacha, café e frutas. Tudo rápido. A cabeça ainda estava cheia de perguntas. Pensava nela, no jeito como ela falou da mãe, no olhar firme que segurava o choro. Não era comum ver alguém naquela situação com tanta dignidade. Ele não conhecia Clara, mas alguma coisa dizia que ela merecia mais do que aquilo que tinha vivido. Quando voltou ao chalé, estava escurecendo. A luz do poste piscava lá fora, e os sapos já começavam a cantar. Entrou devagar, carregando a sacola de compras. Não viu ninguém na sala. Deu 2 passos e ouviu a porta do quarto ranger devagar. Clara apareceu, vestida com a roupa limpa, os cabelos ainda molhados, os olhos mais vivos do que antes, mas ainda com aquela expressão de quem está tentando entender se pode confiar ou não. Trouxe umas coisas para você comer, ele disse.
erguendo a sacola. Obrigada, ela respondeu, simples, direta. Rafael colocou as compras na mesa e começou a guardar. Abriu a geladeira, ligou a luz da cozinha. Ela ficou em pé perto da pia, olhando ele se mexer com naturalidade, como se aquele fosse o jeito dele de dizer, tá tudo bem, fica à vontade. Depois de alguns minutos, ela puxou uma cadeira e sentou. O silêncio entre os dois não era estranho. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser quebrados. Você mora aqui? Ela perguntou. Não, só venho de vez em quando. Uso esse lugar para fugir um pouco do mundo. Ela assentiu com a cabeça. Entendia bem essa vontade de fugir. E o que você faz? Continuou. Negócios, imóveis, investimentos. Muita coisa chata. Ele respondeu com um sorriso leve. Chata, mas que dá dinheiro, né? Ele riu. Não era acostumado com pessoas falando assim, sem rodeio. Gostou disso. Dá. Mas tem hora que dinheiro não resolve muita coisa. Ela ficou quieta. Pensou na mãe, na casa onde cresceu, nas coisas que perdeu. Pensou em como tudo que tinham podia caber em 2 sacolas. Talvez ele estivesse certo. Rafael levantou e colocou 2 canecas de café na mesa. Ela pegou uma, agradeceu com um gesto rápido e bebeu devagar. O café estava forte, do jeito que ela gostava. Ficaram ali por mais um tempo, falando pouco. Ela contou que tinha trabalhado como ajudante em uma mercearia, depois como cuidadora de uma senhora doente, mas perdeu o emprego quando a mulher faleceu. Depois disso, ajudava a mãe em casa e vendia pão caseiro na vila. Ele escutava tudo sem interromper. Prestava atenção em cada detalhe, como se montasse um quebra-cabeça. Ela não falava com pena de si mesma, nem tentava impressionar. Só contava, e isso deixava ele mais curioso ainda. Já era quase meia-noite quando ela bocejou e pediu licença. Disse que precisava dormir. O dia tinha sido longo. Rafael só respondeu que tudo o que precisasse era só chamar. Ela entrou no quarto e fechou, a porta com cuidado. Deitou na cama e puxou o lençol até o queixo. O corpo relaxou, mas a cabeça ainda rodava. Pensava se aquele homem era de verdade, se era só sorte ou mais uma pegadinha da vida. Queria confiar, mas o medo ainda gritava lá no fundo. Mesmo assim, dormiu. Pela primeira vez em dias, dormiu sem precisar ficar com um olho aberto. Rafael ficou mais um tempo na sala, olhando para a janela. O vento balançava as folhas lá fora. Ele não entendia ainda o motivo, mas sentia que aquela mulher tinha entrado na vida dele por algum motivo que ainda ia descobrir. E tinha certeza de uma coisa: não ia deixar que ninguém mais pisasse nela. O sol ainda nem tinha subido direito quando Rafael acordou. Tinha dormido no sofá da sala, com a televisão desligada e os pés para fora da manta. A cabeça estava cheia de coisas, e ele sabia que aquele dia seria corrido. Levantou devagar, foi até a cozinha, colocou água para esquentar e preparou um café rápido. De vez em quando, olhava em direção ao quarto onde Clara dormia. Ainda era cedo para acordar alguém, então resolveu sair em silêncio. Pegou a caminhonete e dirigiu até a cidade. Estava com a cabeça focada. Antes de qualquer passo, queria saber mais sobre a história da Clara. Tinha algo que não batia. Aquela casa não parecia ter sido invadida. E Clara não tinha o perfil de quem inventa histórias só para ganhar vantagem. Não era o tipo de pessoa que mentia para tirar proveito. Tinha alguma coisa errada ali, ele sentia isso. Foi direto pro escritório do Dr. Caio, um advogado que trabalhava com ele há anos e resolvia tudo com calma, mas sem deixar passar nada. Rafael entrou, explicou rápido o que sabia e pediu que ele investigasse o caso da casa da Clara. Nome da mãe, localização do terreno, datas, tudo o que lembrava. O advogado anotou tudo e disse que ia começar pela matrícula do imóvel. Só precisava de um tempo. Enquanto isso, Rafael resolveu andar pelo centro. Passou na papelaria, comprou um chip novo para o celular e deixou num aparelho reserva que tinha na caminhonete. Queria dar um telefone para Clara, já que ela estava sem contato com ninguém. Não era controle.
era a precaução. Do jeito que aquele tal de Amaro agia, não seria estranho se ele tentasse se aproximar de novo. Quando voltou ao chalé, Clara já estava de pé, sentada na varanda, com um copo de água na mão. Tinha o olhar perdido, como se estivesse tentando lembrar do que era viver sem estar em alerta o tempo todo. Quando viu Rafael chegando, levantou devagar e abriu um sorriso discreto. "Acordei faz pouco tempo", ela disse. "Obrigada por ontem. Tá tudo certo", ele respondeu, entregando o celular. "É simples, mas dá pra se comunicar. Já tem crédito." Ela pegou surpresa e ficou olhando pro aparelho como se fosse uma coisa estranha. Depois agradeceu, meio sem jeito. Sentaram na varanda e ficaram ali um tempo. Rafael não contou nada sobre o advogado. Só perguntou mais sobre a mãe dela. Queria entender melhor o que tinha acontecido. Clara falou com calma. Disse que a mãe se chamava Zuleide. Tinha vindo de Pernambuco ainda jovem e construiu aquela casa com as próprias mãos, aos poucos. Nunca teve escritura registrada em cartório, mas pagava impostos, contas de luz, tudo certinho. Tinha até uma declaração de posse antiga, assinada por um funcionário da prefeitura. A casa era dela, disso Clara nunca teve dúvida. Mas as coisas começaram a mudar depois que a saúde da mãe piorou. Um homem apareceu oferecendo ajuda, dizendo que era sobrinho distante de um antigo dono do terreno. Levou café, comprava remédio, era todo gentil. Clara achava aquilo estranho, mas a mãe, já doente, acabou aceitando algumas visitas. E quando a mãe morreu, não demorou 2 dias para aquele mesmo homem aparecer com papéis, dizendo que era tudo dele. Clara tentou argumentar, mas ele já tinha advogado, polícia e tudo armado. "E esse homem, como é o nome dele mesmo?" Rafael perguntou, tentando manter a calma. Amaro Andrade. Rico, arrogante, e quando não consegue as coisas, com conversa. Consegue com pressão. Rafael assentiu. Guardou o nome na mente. Já estava claro que aquilo não tinha sido coincidência. Mais tarde, o celular dele tocou. Era o Dr. Caio. Rafael se afastou um pouco e atendeu no meio do quintal. "Achei umas coisas estranhas", o advogado disse. A matrícula da casa foi atualizada há menos de 1 mês. Antes disso, estava em nome de uma empresa que foi aberta e fechada em menos de 1 ano, e essa empresa era de um tal de Amaro Andrade. Parece que ele usou essa empresa como laranja para transferir a posse de forma rápida. É golpe velho. Legal no papel, mas podre por dentro. Rafael ouviu tudo em silêncio. O sangue começou a ferver. "Tem como reverter?" "Se a Clara tiver como provar que a mãe morava lá há décadas, sim. Mas vamos precisar juntar tudo. Contas antigas, recibos, testemunhas. Vai dar trabalho, mas dá para lutar." Rafael agradeceu, desligou e voltou para a varanda. Clara estava sentada, com o rosto virado para o céu, tentando pegar um pouco de sol. Ele não disse nada sobre o que descobriu. Ainda não era a hora, mas algo mudou nele. Agora não era mais só uma questão de ajudar. Aquilo era pessoal. Tinha alguém tirando vantagem de uma mulher que já tinha perdido tudo, e ele não ia deixar isso passar. Clara, sem saber de nada, pegou uma folha de papel e começou a escrever alguma coisa. Rafael ficou curioso. "O que você tá escrevendo?" "Aí, tô tentando lembrar nomes de vizinhos, pessoas que conheciam a minha mãe. Gente que talvez possa confirmar que a casa sempre foi nossa. Vai que um dia eu precise." Ele sorriu. Clara não esperava a salvação. Ela estava pronta para lutar. Isso só dava mais certeza a Rafael de que tinha feito a escolha certa em ajudá-la. O dia seguiu tranquilo, mas com uma tensão silenciosa no ar. No fim da tarde, ela preparou arroz com ovo e salada. Comeram juntos, conversaram pouco, mas riram, mais do que no dia anterior. Antes de dormir, Rafael foi até o carro, pegou a pasta com os papéis do terreno que comprou ali perto e começou a folhear. Não estava mais interessado só em investimento. Agora queria saber como aquele pedaço de chão tinha virado palco de tanta sujeira. E sem dizer nada para Clara, mandou uma mensagem para o advogado. "Investiga tudo sobre esse Amaro. Quero saber cada detalhe. Tudo."
Ele não sabia onde aquela história ia dar, mas tinha certeza de uma coisa: Clara não ia mais enfrentar isso sozinha. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo de novo. Nem esperou o café terminar de passar. Deixou um bilhete para Clara na mesa dizendo que voltava depois do almoço. Pegou a caminhonete e seguiu pela estrada até a cidade vizinha, onde ficava o tal escritório de um dos braços comerciais de Amaro. Já tinha feito o dever de casa na noite anterior. Tinha nome da empresa, endereço, até o nome da secretária. Agora queria olhar na cara do sujeito. O prédio era daqueles modernos, todo espelhado, destoando do resto da rua cheia de casas antigas. Rafael parou no estacionamento, respirou fundo e entrou com calma. No saguão, uma recepcionista simpática perguntou se ele tinha a hora marcada. Tenho sim, Rafael Duarte. Vim conversar com o senhor Amaro Andrade sobre oportunidades de negócio na região. Era mentira, mas funcionou. A mulher digitou rápido no computador e confirmou que Amaro estava no prédio. Pediu que ele aguardasse. Rafael sentou num sofá de couro e ficou observando o ambiente. Gente passando pra lá e pra cá, tudo muito limpo, muito bonito. Por fora, era sucesso. Mas ele sabia que por dentro tinha sujeira escondida. Alguns minutos depois, uma porta de vidro se abriu e um homem apareceu. Usava um terno alinhado, mas o sorriso era frio, calculado. Tinha o cabelo bem penteado, barba feita e um olhar que já media as pessoas de cima para baixo. Estendeu a mão com firmeza e falou com aquele tom de quem sempre se acha no controle. Rafael, prazer. Amaro Andrade. Vamos conversar. Entraram numa sala grande com uma mesa de madeira escura no centro. A parede atrás da mesa era cheia de quadros com fotos de eventos, prêmios e pessoas importantes. Tudo para mostrar poder. Rafael sentou e observou tudo, sem dizer muita coisa. Então você disse que está interessado em negócios na região. Que tipo de investimento procura? Tô de olho em imóveis. Vi que você tem boas conexões por aqui. Talvez possamos trabalhar juntos. Amaro sorriu, ajeitou a gravata e se inclinou para frente. Tenho sim. Conheço essa terra como a palma da mão. Já comprei muita coisa boa por aqui. Tem que saber onde colocar o dinheiro e como convencer certas pessoas a deixarem o caminho livre. Rafael percebeu o tom da última frase. Era indireta, mas carregada de verdade. E Amaro não fazia ideia com quem estava falando de verdade. Achava que estava diante de mais um rico, querendo especular terreno. E como você convence essas pessoas? Rafael perguntou, sem mudar o tom da voz. Depende. Às vezes com conversa. Às vezes a gente mostra quem tá com os papéis certos. Na mão. Leia papel. Papel se consegue. Rafael engoliu seco. Não era surpresa, mas ouvir da boca dele assim, com naturalidade, deixava tudo mais claro. A frieza de Amaro era chocante. Para ele, tirar alguém de casa era só mais um passo do processo. Recentemente ouvi uma história parecida, de uma moça que perdeu a casa da mãe. Você ficou sabendo disso? Amaro deu um sorriso de canto de boca. A vila do outro lado da estrada? Ah, sim. Aquela casa era de um terreno que minha empresa comprou faz tempo. Tinha gente morando lá sem papel. Uma confusão. Mas já resolvi. É o tipo de coisa que acontece quando a gente cresce muito. Tem que limpar o terreno para construir. É assim que funciona. Era isso. Rafael agora tinha visto com os próprios olhos. A maldade de Amaro não era escancarada. Não vinha com grito ou violência. Era fria, organizada, limpa. Usava a aparência de empresário bem-sucedido para esconder um jeito sujo de tomar o que quisesse. E o pior, ele fazia tudo com aquele tom leve, como se não estivesse falando de vidas arruinadas, mas de obstáculos no caminho. Rafael quis levantar da cadeira ali, mesmo e partir para cima, mas se controlou. Aquilo ainda não era hora de confronto. Precisava de mais, de provas, de estratégia. O jogo tinha que ser no campo dele. E o que você pretende fazer com aquele terreno? Perguntou. Nada demais. Só deixar parado.
Talvez revender por um valor maior daqui a alguns meses. O que importa é ter posse. Quem manda no terreno é quem tem o nome no papel, não quem planta flor no quintal. Aquilo foi a gota. Rafael sorriu, levantou e agradeceu pela conversa. Apertou a mão de Amaro de novo, mas agora o olhar era diferente. Os dois sabiam, naquele segundo, que estavam jogando. Na saída, Rafael passou de novo pela recepção, mas parou por um instante. Pegou o celular e tirou uma foto do prédio. Sabia que ia voltar ali. E quando voltasse, não seria para conversar. No caminho de volta, ligou para o Dr. Caio e contou como foi a reunião. Pediu que começasse a investigar a empresa usada na transferência do terreno, os funcionários ligados ao nome de Amaro e qualquer outro caso parecido com o da Clara. A ideia era simples: desmontar o império dele de dentro para fora. Quando chegou no chalé, Clara estava lavando umas roupas no tanque. Tinha o rosto molhado e os braços sujos de sabão, mas estava mais leve. Ela olhou para ele e perguntou se tinha resolvido o que precisava. Resolvi sim, ele respondeu. Conheci o tal do Amaro. Ela parou de esfregar a roupa e ficou olhando direto nos olhos dele. E aí? Agora eu sei com quem a gente tá lidando. E ele não faz ideia do que vem por aí. Rafael entrou, lavou o rosto, serviu um café e se sentou com o caderno na mesa. Começou a anotar algumas coisas. Clara se aproximou, enxugando as mãos na roupa, e perguntou o que ele estava fazendo. Montando um plano, ele disse sério. Mas um passo de cada vez. E quando a gente der, o próximo vai ser para bater onde dói. Na cabeça dele, tudo já estava se encaixando. Não era só sobre um terreno ou uma injustiça. Era sobre enfrentar alguém que se achava intocável. E dessa vez, Amaro tinha mexido com a pessoa errada. O chalé estava quieto. Clara tinha saído para dar uma volta a pé pela vila, e Rafael ficou sozinho, sentado à mesa com os braços cruzados, olhando fixo para a tela do notebook. A conversa com Amaro ainda rodava na cabeça dele. Tinha algo naquele sorriso gelado que deixava claro. Aquele homem não tinha medo de nada. Nem da lei, nem de gente, nem de consequência. Era o tipo que cresceu pisando nos outros e aprendeu a se esconder atrás de gravata e carimbo. Mas Rafael não era mais só o cara que comprava terrenos e ficava longe dos problemas. Aquilo agora era pessoal. Mexeram com alguém que ele tinha escolhido proteger, e isso não ia ficar barato. Ele não tinha prometido nada em voz alta, mas sentia dentro dele que ia até o fim com aquilo. Fechou o notebook e levantou. Foi até o fundo do chalé, onde guardava umas caixas com documentos antigos. Puxou uma pasta preta cheia de cartões, contatos, cópias de contratos e informações de gente que devia favores a ele. Um por um, começou a separar os nomes. Gente que trabalhava no cartório, gente do fórum, gente da prefeitura. Ninguém sujo, mas todo mundo que ele sabia que podia confiar quando o assunto era fuçar papel escondido e abrir caminho por dentro da burocracia. Voltou para a mesa e ligou para o Dr. Caio de novo. Explicou o que precisava. Eu quero tudo que você conseguir sobre as empresas do Amaro. Nome de sócio, contratos suspeitos, processos escondidos, dívida com banco, com funcionário. Quero saber se ele pisa em alguém além da Clara. O advogado entendeu na hora o tom. Rafael nunca falava daquele jeito. Quando falava, era porque ia até o fim. Vai dar trabalho, respondeu Caio. Então começa agora. Enquanto isso, Clara voltava devagar pela estrada. Carregava uma sacola com pão e 2 tomates. Tinha passado na casa de uma vizinha que conhecia desde pequena, trocado umas palavras, buscado alguma esperança. A conversa foi curta, mas pesada. A mulher contou que Amaro já tinha feito isso antes, com outra família que morava em um lote no fim da vila. Mesma história. Apareceu com papel, colocou todo mundo para fora e ninguém teve coragem de enfrentar. Quando Clara entrou no chalé, o clima estava diferente. Rafael estava sério, focado, com o celular em uma mão e uma folha de anotações na outra. Ela percebeu que ele estava tramando algo, mas não sabia o quê. Tudo certo? Ela perguntou, tentando não parecer preocupada. Tudo,
só organizando umas coisas. Você foi atrás do Amaro de novo? Rafael pensou em mentir, mas não era o tipo dele. Fui. Conversei com ele. Agora eu sei com quem estamos lidando. E já decidi. Eu vou derrubar esse cara. Clara largou a sacola na mesa e ficou parada, olhando ele como quem tenta entender até onde vai essa decisão. Rafael, eu não sei se vale a pena. Gente assim sempre cai pra cima. Eu só quero minha vida de volta. Mais nada. E você vai ter. Mas ele não vai continuar fazendo isso com os outros. Eu não vou deixar. Ela suspirou, andou até a janela e ficou olhando a estrada. O sol estava forte e a poeira subia toda vez que passava um carro. Eu já perdi tudo. Só não queria que você perdesse também. Eu já perdi faz tempo, Clara. O que eu tô fazendo agora é escolher brigar por uma coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho da chaleira no fogão interrompeu. Rafael foi até lá, desligou e serviu café nos 2 copos. Mais tarde, ele ligou para um ex-sócio que morava em São Paulo. Um cara que mexia com auditoria e tinha um grupo de analistas que rastreavam documentos com velocidade impressionante. Passou os dados de Amaro e pediu urgência. Não queria esperar a justiça se mexer. Queria um dossiê que desmontasse Amaro por dentro. Durante os próximos dias, Rafael e Clara seguiram uma rotina estranha. Ele passava o tempo inteiro em ligações, digitando, falando com gente de fora, enquanto ela ia tentando reconstruir o pouco da vida que ainda tinha. Consertou a mala, limpou o armário do chalé, começou a cuidar de umas plantas no quintal. Ela tentava se manter fora daquilo, mas era impossível não perceber o movimento. Num dos dias, encontrou uma pasta aberta na mesa e viu o nome da mãe, num dos documentos. Era um recibo de compra de material de construção, datado de 20 anos atrás, com o endereço da casa onde moravam. Aquilo mexeu com ela. Guardou em silêncio, mas o coração bateu mais forte. À noite, Rafael contou o que já tinha descoberto. Uma das empresas ligadas a Amaro estava registrada no nome de uma senhora de 80 anos, que nem sabia que era dona de nada. Era laranja. A prova de que tinha falcatrua era forte, mas precisava ser usada na hora certa. Quando eu tiver tudo, a gente vai direto no Ministério Público, ele disse. Mas antes, quero quebrar os negócios dele de outro jeito. Quero que ele sinta. Quero que ele perca o que ele valoriza. Clara olhou para ele com um misto de medo e admiração. Nunca tinha conhecido alguém disposto a tanto por outra pessoa. Mas também tinha receio. Tinha visto gente como Amaro fazer estrago demais na vida dos outros. Tinha medo de Rafael se machucar no caminho. Se isso tudo der errado, não. Vai. Mas se der, eu encaro. E você também não tá sozinha nessa. Naquela noite, os dois jantaram em silêncio. O rádio tocava uma música sertaneja antiga e o vento batia na janela. Nenhum dos dois falou, mas ali, naquela troca muda de olhares, uma coisa ficou clara. Eles estavam juntos nisso, de um jeito que nem eles mesmos entendiam direito ainda. Rafael apagou a luz da sala e ficou olhando o céu pela janela. Os olhos dele não piscavam. Tava decidido. Ia revidar. Ia fazer justiça. E se Amaro achava que estava no controle, era porque ainda não conhecia de verdade quem tinha mexido. A primeira jogada não podia ser direta. Rafael sabia disso. Não adiantava ir com tudo pra cima de um cara como Amaro, que vivia cercado de advogado, laranja e amigo influente. Se quisesse ganhar essa guerra, ia ter que desmontar a base do inimigo, uma peça por vez. E o primeiro passo era cortar os fios que alimentavam o poder dele, os negócios. Começou ligando para uma antiga conhecida do setor de construção civil, a Lúcia, que agora comandava uma empresa de fornecimento de materiais. Rafael pediu sigilo e perguntou se alguma empresa ligada ao nome de Amaro estava na lista de clientes. Lúcia fez cara feia no telefone, mas confirmou que sim. 3, para ser exato. Uma de fachada, uma de transporte e uma que vendia equipamentos para a obra.
Tudo disfarçado, mas interligado. Ele paga direitinho? Rafael perguntou. Paga, mas sempre empurra o pagamento. Tem obra que a gente entregou há 3 meses e nada ainda. Se não fosse pelo nome, já tinha cortado. Rafael sorriu. Era ali que começava. Então corta. Hoje. E depois manda uma proposta minha com preço menor, só para ele saber quem foi. No mesmo dia, Lúcia suspendeu as entregas. E como era uma das maiores da região, as outras seguiram. Rafael sabia que ia causar estrago. Construção parada, fornecedor nervoso, gente ligando cobrando. Era o tipo de confusão que Amaro não controlava com charme ou ameaça. Enquanto isso, Clara ajudava como podia. Passava horas mexendo nos documentos antigos da mãe, tentando encontrar provas. Encontrou mais contas antigas, fotos, recibos escritos, à mão. Tudo isso podia ajudar a provar que a casa era delas. Mas além disso, ela também foi até o mercadinho da vila, conversou com a dona Cidinha, que lembrava da Zuleide desde os tempos de jovem. Se a justiça quiser saber, eu conto. Aquela casa foi levantada por ela com a ajuda da gente. Eu mesma carreguei balde de cimento, disse a senhora com orgulho. Clara voltou com tudo anotado e entregou para Rafael. Ele guardou com cuidado, como se fosse ouro. Mas a segunda parte do plano era mais pesada. Rafael comprou por fora 2 empresas pequenas que tinham contratos indiretos com os empreendimentos de Amaro. Uma empresa de segurança e uma de transporte de cargas. Nenhuma das 2 sabia que estava sendo vendida para ele. Ele usou o nome de um intermediário, pagou à vista e deixou tudo em silêncio. Com o controle dessas empresas, Rafael começou a minar os serviços de dentro. Alterava prazos, atrasava entregas, gerava ruído. Nada que chamasse atenção demais, mas o suficiente para causar irritação e instabilidade. Dentro de uma semana, 2 dos projetos de Amaro estavam parados, com gente reclamando, fornecedores irritados e clientes desconfiando. Amaro, claro, ainda não sabia o motivo do caos. Achava que era má sorte, erro de gente incompetente. Não fazia ideia que tinha alguém puxando os fios bem debaixo do nariz dele. Enquanto isso, no chalé, Rafael e Clara se revezavam entre momentos de silêncio e pequenos planos. Ela não perguntava tudo, mas ele contava o que podia. Você comprou as empresas dele? Ela perguntou um dia, com um olhar misturado de susto e admiração. Não diretamente. Mas agora eu tenho controle suficiente para atrapalhar. E isso já basta por enquanto. E se ele descobrir? Vai descobrir, mas quando perceber, já vai ter perdido mais do que imaginava. Clara balançou a cabeça. Não era o tipo de coisa que ela achava que um homem faria por alguém como ela. Mas Rafael não parecia fazer por caridade. Fazia porque acreditava que era certo. E porque, de algum jeito, aquilo também estava limpando uma parte quebrada dentro dele. Em outro dia, Rafael foi até uma reunião com o prefeito da cidade, um homem meio enrolado, mas vaidoso. Levou uma proposta de doação de um terreno para a construção de uma praça. Tudo certinho, bonito, com nome, projeto e, claro, assinatura dele em destaque. Só tem um detalhe, disse Rafael. O terreno é do lado de uma área que pertence ao Amaro, e ele tem planos de transformar aquilo num estacionamento para um futuro centro comercial. O prefeito olhou com atenção, sentiu o cheiro de confusão, mas também viu vantagem. Você quer atrapalhar o projeto dele? Quero oferecer um espaço público e mostrar que nem tudo nessa cidade gira em torno de quem grita mais alto. O prefeito aceitou. A praça ia atrasar os planos de Amaro, atrapalhar o acesso de caminhões e levantar protestos dos moradores que iam preferir o parque a mais um prédio sem graça. Era mais um corte na estrutura do inimigo. E Rafael sentia que ainda estava só começando. À noite, sentado na varanda com Clara, ele ficou observando o céu cheio de estrelas. Ela perguntou se ele sentia medo de fazer tudo isso. Medo não, mas sei que vai ter volta. E o que você vai fazer quando ela vier? Estar preparado. Ela se encostou no braço da cadeira e ficou em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era quase cúmplice.
como se ela também estivesse aos poucos, se preparando para tudo o que viria. O plano estava em movimento. Amaro ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, mas começava a sentir. Rafael não queria só justiça. Queria desmontar o castelo, tijolo por tijolo. E cada passo agora era calculado como em um jogo de xadrez, onde o rei ainda não sabia que o xeque-mate já tinha começado. Clara acordou com o barulho da porta batendo. Era o vento, mas por um segundo achou que fosse alguém chamando. O coração bateu mais rápido. Respirou fundo e tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Levantou, amarrou o cabelo de qualquer jeito e foi até a cozinha. O sol nem tinha subido direito ainda. A chaleira chiava no fogão e o rádio da sala tocava uma música de manhãzinha, daquelas que lembram infância. Ela preparou o café, pegou uma xícara e foi para a varanda. O chão ainda estava úmido por causa da chuva da madrugada, e o cheiro de terra molhada se misturava com o perfume do café quente. Ficou ali parada, olhando para o mato, pensando na vida. Em como tudo tinha virado de cabeça para baixo tão de repente. Estava perdida nesses pensamentos quando escutou passos vindo da estrada. Olhou na direção e viu uma mulher se aproximando. Ela vinha devagar, carregando uma bolsa de lona nas costas. Usava um vestido florido e uma sandália surrada. Quando chegou mais perto, Clara sentiu um arrepio. Reconhecia aquele rosto. Era Valéria. Tinha trabalhado anos na casa delas como ajudante, depois virou amiga da mãe. As duas se afastaram depois que Zuleide ficou doente, mas nunca brigaram. Clara? A mulher perguntou, parando do lado da cerca. Valéria? Clara se levantou surpresa. Meu Deus, quanto tempo? Valéria entrou devagar, abriu um sorriso tímido e abraçou Clara. As duas ficaram ali um tempinho, em silêncio, como se estivessem lembrando do passado só com o toque. Fiquei sabendo do que aconteceu, Valéria disse. Só agora consegui vir. E você tá morando onde? Em São Miguel. Cuido de uma senhora de idade. Mas quando soube da tua mãe e do que aquele desgraçado fez com você, eu precisei voltar. Tem coisa que você precisa saber. Clara levou ela para dentro, serviu café, pegou o pão e as duas sentaram. Valéria falava baixo, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida, e então começou a contar o que sabia. Eu estava lá, no dia que ele apareceu com os papéis. Vi ele saindo do cartório 2 semanas antes da tua mãe morrer. Na época eu não entendi o que estava acontecendo, mas depois liguei os pontos. Ele comprou a assinatura de um funcionário do cartório. Eu tenho quase certeza disso. E também sei que ele mandou sumir com os recibos antigos da casa. Aqueles que tua mãe guardava numa caixinha de madeira em cima do armário. Sumiram do nada. Clara fechou os olhos, apertando a xícara nas mãos. Aquela caixa, ela lembrava, era onde a mãe guardava tudo. Contas, papéis de compra, até fotos antigas. Achava que tinha sido levada pela chuva ou perdida na correria, mas agora fazia sentido. Você tem certeza? Ela perguntou. Clara, eu vi com meus olhos. E tem mais. O advogado que apareceu com ele era conhecido do meu irmão. Já fez outros despejos por posse legal, todos baseados em documentos suspeitos. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Clara sentiu um peso no peito. A raiva voltou com força. Era como se tivesse sido empurrada de novo para fora da própria casa, dessa vez com a verdade batendo na cara. Você pode contar isso para alguém? Pro advogado do Rafael? Valéria hesitou. Posso, mas você sabe como é. Gente como ele tem contato em todo lugar. Se souber que fui eu, posso me ferrar. Eu entendo. Mas isso pode mudar tudo. Valéria olhou para ela e assentiu devagar. Vou pensar. Se eu decidir falar, vou falar tudo. Com nome, lugar e data. As duas ficaram em silêncio por um tempo. O relógio marcava quase 9 horas quando Rafael chegou. Desceu da caminhonete e ficou surpreso ao ver as duas sentadas na varanda. Tudo bem? Ele perguntou. Clara se levantou. Rafael, essa é a Valéria. Trabalhou com a minha mãe. Ela tem coisa importante para contar.
Valéria se levantou e cumprimentou ele com um aperto de mão firme. Não parecia nervosa, só cansada. Sei que você tá mexendo com aquele desgraçado. E sei de onde ele tirou os papéis que usou para tomar a casa. Se precisar, posso ajudar. Mas quero proteção, porque eu conheço o tipo. Rafael olhou para ela, sério. Depois assentiu. Pode deixar. Se você falar, a gente cuida de você. Isso é mais importante do que você imagina. Passaram o resto da manhã discutindo os detalhes. Valéria contou tudo o que lembrava. Dias, lugares, o nome do funcionário do cartório que ela achava que estava envolvido. Rafael anotou tudo. Já tinha quem investigar. Depois que Valéria foi embora, Rafael ligou para o Dr. Caio e passou as informações. Pediu que ele cruzasse os nomes com os registros da transferência do imóvel. Caio disse que ia agir com cuidado. Se encontrasse ligação direta entre Amaro e alguém dentro do cartório, seria o suficiente para abrir uma denúncia formal. Clara, do lado de fora, tentava organizar os pensamentos. A chegada de Valéria tinha mexido com tudo. Era como se o passado tivesse voltado não só para explicar as coisas, mas para abrir um novo caminho. E agora, esse caminho levava direto para o que ela mais queria: justiça. Rafael sentou ao lado dela, na varanda, sem dizer nada. Ficaram ali, os dois olhando para o horizonte. O vento soprava mais forte e o cheiro de chuva voltava devagar. Ela olhou para ele e falou com firmeza: a gente vai até o fim, né? Ele olhou de volta, firme. Agora, não tem mais volta. Naquela manhã, Rafael acordou com o celular apitando sem parar. Tinham 3 mensagens do advogado, 2 ligações perdidas de um fornecedor e uma notificação estranha do banco, alertando sobre movimentações incomuns em contas de empresas ligadas a ele. Ainda meio sonolento, levantou e foi até a cozinha, preparar café. Mas no fundo, já sabia. Era Amaro reagindo. O silêncio dos últimos dias tinha sido suspeito. Desde que Rafael começou a cortar os fios da rede de negócios dele, esperava por alguma resposta. Só não imaginava que ela viria tão rápido. Ligou pro advogado enquanto a água esquentava. Caio atendeu na hora. Rafael, recebi uma notificação estranha. Parece que alguém entrou com uma denúncia contra você, dizendo que tá usando empresas de fachada para atrapalhar concorrência. Rafael soltou um riso seco. Foi ele. É óbvio. E mais, saiu uma matéria num site local dizendo que você tá tentando tomar a região comprando empresas pequenas de forma desonesta. O texto não cita nome diretamente, mas tá claro que é sobre você. Rafael desligou com um aperto no peito. Sabia que Amaro ia jogar sujo, mas não esperava que começasse mexendo com a imagem dele. Imagem essa que era tudo no mundo dos negócios. Uma mancha, por menor que fosse, podia fazer investidores correrem. Saiu do chalé decidido. Clara estava varrendo o quintal e ele só disse rápido: preciso resolver umas coisas. Volto logo. Na estrada, recebeu outra ligação. Era Lúcia, a fornecedora de materiais. Rafa, aconteceu algo estranho. Um fiscal apareceu aqui dizendo que a gente tá com irregularidade no alvará. Nunca tivemos problema com isso. Achei estranho. Só apareceu depois que você pediu pra gente parar as entregas pra Amaro. Ele tá jogando pesado. E mais, um cliente nosso que nunca atrasa mandou cancelar pedido depois de receber uma sugestão de outro fornecedor ligado a ele. É guerra. Rafael desligou e respirou fundo. Amaro estava mexendo as peças com tudo que tinha. Era influência, era ameaça, era mentira. E ele sabia onde apertar. Mais tarde, ao voltar para o chalé, Rafael encontrou Clara sentada na varanda, com o rosto sério. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, percebendo de longe que ela estava estranha. Vieram aqui, ela respondeu. 2 caras. Disseram que eram da prefeitura, mas não mostraram nada. Falaram que esse terreno aqui pode ser considerado área de risco e que talvez tenham que derrubar tudo. Rafael ficou parado por um segundo. O sangue ferveu. Ele mandou isso, não tenho dúvida.
Um deles perguntou se eu estava morando aqui mesmo, sozinha, e quem era o dono. Fizeram um monte de perguntas. E um deles ficou tirando foto do lado de fora. Você tá bem? Tô. Mas eu senti que foi ameaça. Eles queriam que eu sentisse medo. Rafael pegou o celular na hora e ligou pro Caio de novo. Quero uma denúncia. Formal. Intimidação. Abuso de autoridade. Se esses caras voltarem aqui sem mandado, eu vou estar esperando. Desligou e foi até o quarto. Pegou uma caixa com algumas câmeras de segurança que tinha comprado fazia um tempo e nunca instalou. Passou a tarde toda colocando nos cantos do chalé, nos fundos, na entrada da estrada. Conectou tudo no celular e ativou. Enquanto ele mexia nos cabos, Clara apareceu com uma garrafa de água. Ele vai continuar, né? Vai. Mas a gente vai segurar. Por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso. Na noite daquele mesmo dia, o sinal da internet caiu. Rafael foi verificar e encontrou o roteador quebrado, jogado atrás do chalé. Alguém tinha entrado ali de madrugada, sem ser visto, e sabotado. Um aviso. Nada foi roubado, ninguém ferido, mas a mensagem estava dada. Estamos vendo vocês. Ele ligou pro amigo da empresa de segurança que tinha comprado e pediu 2 vigias para vigiar o lugar. Não queria arriscar com Clara ali. Não mais. Enquanto isso, Amaro começava a perceber que mesmo atacando, não conseguia parar Rafael, e isso incomodava. Começou a pressionar aliados. Subornou um vereador para tentar passar um projeto de restrição de acesso àquela área rural. Queria deixar Rafael isolado, sem apoio, sem acesso fácil. Mas cada nova tentativa só aumentava o foco de Rafael. Ele respondia com mais estratégia, mais calma e mais precisão. Um dia, Clara encontrou uma carta deixada na caixa de correio improvisada. Era escrita à mão, sem assinatura. Gente como você não devia se meter onde não. Foi chamada. Volta pro seu lugar antes que seja tarde. Ela levou a carta até Rafael. Ele leu, dobrou devagar e jogou no fogo. Agora a gente tá acertando o lugar certo. Por isso ele tá desesperado. Eu tenho medo, ela disse com os olhos molhados. Não por mim, por você. Eu já vivi coisa pior, e agora não tô sozinho. Isso muda tudo. Naquela noite, os dois ficaram sentados na varanda até tarde, com os vigias fazendo ronda perto do mato. Era estranho, parecia um filme, mas era real. Era guerra. E agora os dois sabiam que não podiam recuar. O primeiro ataque de Amaro tinha vindo forte, mas não tinha quebrado ninguém. Só tinha deixado mais claro quem eram os inimigos. Nos dias seguintes, o clima dentro do chalé mudou. Não era algo que dava para ver, mas dava para sentir no ar. O silêncio entre Rafael e Clara ficou mais longo, mas não era incômodo. Era aquele tipo de silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de perguntas guardadas, olhares rápidos que duravam só 1 segundo a mais. Cada um carregava seus medos, mas agora começavam a carregar também algo que ainda não sabiam dar nome. Clara passava mais tempo na varanda. Rafael tentava manter a cabeça ocupada com planilhas, ligações e documentos, mas toda vez que olhava para ela lá fora, sentia algo diferente. Não era só preocupação, era cuidado. Um tipo de atenção que ele não dava para mais ninguém havia muito tempo. Desde que perdeu a esposa, Rafael tinha aprendido a se blindar. Agora, sem perceber, essa armadura começava a rachar. Clara também sentia, mas travava. Vivia com o pé atrás, achando que qualquer gesto podia ser mal interpretado. E no fundo, morria de medo de confundir gratidão com sentimento. Evitava criar fantasias, mas às vezes se pegava olhando Rafael com carinho demais, com vontade de falar coisas que não sabia explicar. Numa tarde chuvosa, os dois ficaram presos dentro do chalé sem energia. Rafael colocou 2 velas na sala e pegou uma caixa de jogos de tabuleiro que nem lembrava que tinha. Clara olhou aquilo e deu risada, meio sem acreditar. Você joga dama? Jogo mal, mas jogo. Ele respondeu rindo. Então vamos ver se joga mesmo.
sentaram no chão da sala e começaram a jogar. A luz da vela criava sombras nos rostos. A chuva lá fora era forte, mas lá dentro parecia que o mundo tinha parado. Riram, brincaram e Clara ganhou 2 partidas seguidas. Rafael fingiu que estava bravo, mas estava gostando de ver ela sorrir daquele jeito. Você é péssimo nisso, ela disse rindo. Ou eu deixei você ganhar. Claro que deixou. A brincadeira terminou, mas o clima ficou. Os dois estavam sentados no chão, próximos demais para fingir que era só amizade. Rafael olhou para ela por alguns segundos e ela percebeu. O coração acelerou. Clara desviou o olhar, mas ele não. Você tá com medo de mim? Não. Mas tenho medo do que tudo isso pode virar. Eu também. A resposta foi simples, mas pesada. Rafael se levantou devagar e apagou a vela da sala. Foi pro quarto em silêncio. Clara ficou sentada mais um pouco, tentando entender o que estava acontecendo dentro dela. Quando foi dormir, teve dificuldade para fechar os olhos. No dia seguinte, tudo parecia igual, mas não estava. Agora, cada pequeno gesto carregava tensão. Rafael passou a evitar ficar tempo demais sozinho com ela, não por querer distância, mas por medo de fazer algo no impulso. Clara fazia o mesmo. Os dois pareciam dançar em volta de uma coisa que não queriam nomear. Um dia, Rafael recebeu uma ligação importante. Uma denúncia que ele havia enviado, de forma anônima, sobre Amaro tinha sido aceita para investigação preliminar. Era o começo de um processo real, uma chance de colocar tudo para fora com provas, documentos e testemunhas. Clara comemorou, mas logo ficou séria. E se ele descobrir que fui eu quem contou para Valéria? Ele já desconfia. Mas não tem como provar. E mesmo que tivesse, agora é tarde. Ele está sendo investigado de verdade. Isso muda tudo. Eu tenho medo de dar esperança demais. Agora é hora de acreditar, porque está funcionando. Rafael segurou a mão dela por um instante, quase sem pensar. Foi rápido, mas real. Clara não puxou, mas também não falou nada. Só ficou olhando para a mão dele por alguns segundos. Depois soltou devagar, se levantou e foi cuidar das plantas no quintal. Noite, Clara preparou um jantar simples. Arroz, ovo frito e salada. Rafael ajudou a arrumar a mesa. Comeram em silêncio, de novo. Mas o silêncio agora parecia mais carregado do que nunca. Depois, sentaram na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O tipo de noite que dava vontade de ficar ali só olhando. Rafael quebrou o silêncio. Sabe, faz muito tempo que eu não me sinto assim. Assim como? Meio perdido. Meio vivo. Ela olhou para ele com calma. Eu sei como é. Ficaram assim por um bom tempo. Um do lado do outro, sem se encostar, mas próximos o bastante para sentir que algo estava crescendo ali. Algo que nenhum dos dois pediu, mas agora estava ali, pulsando. No fundo, os dois sabiam que estavam num ponto sem volta. Não era só sobre Amaro, justiça ou planos. Era sobre eles, e o que estavam tentando segurar com força, sem conseguir. A tensão era real. Mas não era Rhyme. Era o tipo de tensão que mostra que alguma coisa importante está prestes a acontecer. A cidade estava em clima de festa. Era a tradicional celebração do padroeiro, evento que misturava quermesse, política e negócios. As ruas do centro foram fechadas, barracas de comida espalhadas por todo lado, crianças correndo com balões na mão e o som de forró alto vindo do palco principal. A vila toda se agitava como se os problemas fossem pequenos demais para atrapalhar aquele fim de semana. Na tarde do sábado, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era um número que ele não conhecia. Atendeu com cautela. Rafael Duarte? Aqui é Jonas, assessor do deputado Silveira. O senhor está convidado para participar do coquetel da festa do padroeiro hoje à noite. É um evento fechado só para convidados. Teremos empresários, políticos e investidores da região. Rafael estranhou, mas não disse não. O nome do deputado era conhecido, e participar
podia ser uma oportunidade para mexer com o orgulho de Amaro, que provavelmente também estaria lá. Estarei lá, respondeu com a voz firme. Desligou e olhou pela janela. Clara estava do lado de fora, lavando os pés com a mangueira, tentando aliviar o calor. Ele foi até ela. Me chamaram para um coquetel hoje à noite na festa. Coisa de político e empresário. Ela parou, secou as mãos na roupa e olhou para ele com o sol batendo no rosto. Você vai? Acho que sim. Pode ser útil. Cuidado. Ele não respondeu. Mas ela sabia. Sabia que aquilo podia ser armadilha. À noite, Rafael vestiu uma camisa escura, calça jeans e sapato limpo. Não era o tipo de homem que gostava de se arrumar demais, mas precisava parecer no controle. Entrou no carro e dirigiu até o centro da cidade, onde o evento aconteceria em uma tenda fechada, montada nos fundos da prefeitura. Segurança na porta, lista de convidados, clima de gente importante. Ele entrou como se fosse parte daquilo. Lá dentro, encontrou algumas caras conhecidas. Gente de outros tempos, de outros negócios. Fingiu simpatia, cumprimentou quem precisava e pegou um copo de vinho. Estava encostado perto de uma pilastra quando viu Amaro do outro lado da tenda. Terno claro, copo na mão, sorriso no rosto, cercado de gente rindo de piadas ruins. Amaro também viu Rafael. Os dois se olharam por um segundo. Amaro ergueu o copo como se brindasse à distância. Rafael não reagiu. Meia hora depois, uma mulher elegante se aproximou dele. Morena, salto alto, maquiagem perfeita. Se apresentou como repórter de um jornal da capital. Disse que estava fazendo uma matéria sobre o impacto dos investimentos no interior. Ouvi falar que você está investindo bastante por aqui. Seria interessante saber sua visão. Rafael achou estranho, mas continuou a conversa. Ela fez perguntas demais. Algumas diretas, outras disfarçadas. Quis saber valores, nomes de empresas, detalhes que não tinham motivo de estar numa reportagem comum. Ele respondeu o mínimo, mas sentia que era observado. Foi então que viu, num canto da tenda, um homem com celular na mão, filmando discretamente. Era o mesmo sujeito que tinha aparecido como fiscal na porta do chalé dias atrás. Rafael gelou por dentro. Olhou de volta para a mulher, que agora sorria sem graça. Entendeu tudo. Aquilo era armação. Queriam gravar alguma frase fora de contexto, talvez arrancar uma declaração que pudesse ser usada contra ele depois. Desculpa, ele cortou. Lembrei de um compromisso. Saiu rápido, ignorando os olhares. Não estava com medo. Estava com raiva. Chegou até a porta, mas, antes de sair, parou perto de um garçom e perguntou o nome do assessor que tinha feito o convite. O rapaz respondeu com hesitação. Rafael reconheceu o nome como um dos antigos aliados de Amaro. Do lado de fora, o som da festa popular tomava conta da rua. Fogos estouravam no céu. Rafael cruzou a multidão sem pressa, mas com a cabeça fervendo. Voltou para o carro, ligou o motor e foi direto para o chalé. Quando chegou, Clara estava na cozinha, cortando cenoura. Olhou para ele e soube na hora que algo tinha dado errado. O que foi? Tentaram me gravar, colocar palavras na minha boca. Tinha uma mulher fingindo ser repórter e um cara filmando no canto. Clara largou a faca na pia. Você caiu? Não, saí na hora. Mas agora sei que ele tá perdendo o controle. Tá tentando me ferrar de qualquer jeito. Se não fosse triste, seria patético. O que vai fazer agora? Eu? Esperar. Porque quando ele errar de novo, e ele vai errar, a gente vai estar pronto. Os dois jantaram em silêncio, mas havia tensão no ar. Não uma tensão entre eles, mas da situação, da certeza de que estavam no meio de um campo minado. Qualquer passo em falso podia explodir tudo. No fim da noite, Clara foi pro quarto mais cedo. Rafael ficou na sala, olhando pro celular, revendo as imagens de segurança do chalé, como se aquilo pudesse dar algum tipo de paz. Antes de dormir, Clara apareceu na porta da sala, segurando uma coberta. Rafael, oi. Obrigada por não ter caído na armadilha.
Ele sorriu de leve. Obrigado por confiar que eu não cairia. Ela voltou para o quarto. Rafael apagou a luz, mas não dormiu. Sabia que aquela noite tinha sido só o primeiro movimento de uma jogada suja. E agora, mais do que nunca, precisava estar um passo à frente. Na segunda-feira de manhã, o escritório do advogado Dr. Caio parecia outro. Os papéis que estavam sendo juntados há semanas agora tinham um novo peso. A denúncia anônima contra Amaro, feita com provas, já tinha chamado a atenção de um promotor da capital que pediu para ver tudo. E o que mais animou Rafael foi o que veio junto disso, um áudio. Um dos seguranças que Rafael havia contratado e que antes trabalhava para uma das empresas ligadas a Amaro, conseguiu gravar uma conversa pesada num restaurante da cidade. O próprio Amaro falava, com todas as letras, que usava documento forjado para tirar gente de terrenos sem dono. Dizia com orgulho que tinha comprado cartório, que polícia local era gente dele e que pobre não tem vez. A gravação era clara, sem ruído, e o tom de deboche dele doía no ouvido. Rafael ouviu tudo 2 vezes. Na terceira, mandou para o advogado. Na quarta, mandou para um contato da imprensa de São Paulo. Isso vai virar manchete, ele disse, com o olhar firme. Repórter, um cara experiente, confirmou. No mesmo dia, começou a preparar uma matéria especial, com depoimentos, documentos e o áudio completo. Rafael não queria segredo, queria exposição. Na quinta, o site foi ao ar. Empresário do interior é acusado de usar influência política e documentos falsos para tomar posse de imóveis pobres. Áudio exclusivo revela confissão. O título se espalhou como fogo em palha seca. Nos grupos de WhatsApp da cidade, o link rodava de mão em mão. Em menos de 1 hora, todos os moradores já estavam comentando. Alguns duvidando, outros dizendo: "Eu sabia", mas a maioria em choque. Era a primeira vez que viam alguém como Amaro ser colocado contra a parede. Na prefeitura, o clima ficou tenso. O prefeito, que já tinha ficado com um pé atrás depois do projeto da praça, mandou suspender todos os contratos da cidade com as empresas de Amaro. Disse que, enquanto as denúncias não forem apuradas, é melhor não arriscar. Foi a primeira rasteira oficial. No fim da tarde, a TV local apareceu no chalé. Rafael não esperava. Clara viu o carro estacionando e avisou. Ele respirou fundo e saiu para falar com os repórteres. Estava pronto. Ficou de pé na varanda com os jornalistas à frente, câmera ligada, microfone estendido. "O senhor confirma que fez a denúncia?" "Confirmo. Alguém precisava fazer. E se fosse só por mim, talvez eu deixasse passar. Mas fizeram. Isso com a Clara, e com muita gente antes dela. E ninguém nunca teve coragem de enfrentar. Agora acabou. O que espera com isso? Justiça. Só isso. A entrevista passou ao vivo. E mais tarde à noite, o repórter de São Paulo postou o vídeo no canal dele com milhares de inscritos. O trecho do áudio rodou sem filtro. O tom nojento de Amaro, falando de gente como peso morto, caiu mal demais. Na sexta-feira, quando Amaro tentou entrar em um restaurante do centro, foi vaiado. Gente que antes puxava saco virou a cara. Uma mulher jogou uma sacola de lixo perto do carro dele. Ele saiu de cabeça baixa, apressado. Era a primeira vez que sentia na pele o peso do desprezo. Mas o pior ainda estava por vir. No sábado, a rádio mais ouvida da região colocou no ar uma entrevista com uma ex-funcionária do cartório, anônima, com voz distorcida, mas com todos os detalhes certos. Ela contou como os papéis eram trocados por dentro, como ordens vinham de cima e como Amaro usava políticos para ajeitar tudo. Foi como se um buraco abrisse embaixo dos pés dele. Investidores começaram a ligar cancelando parcerias. Um banco suspendeu o crédito. A polícia bateu em 2 escritórios ligados a ele. Em menos de 1 semana, tudo desabava. Enquanto isso, no chalé, Rafael e Clara não comemoravam como quem ganhou um jogo. Era diferente. Era como se tivessem tirado um peso das costas, mas soubessem que ainda vinha mais. Clara não queria ver a matéria,
mas acabou ouvindo o áudio. "Esse é o homem que me tirou da casa da minha mãe", ela disse com a voz embargada. "Não vai tirar mais ninguém", Rafael respondeu com firmeza. Na segunda-feira seguinte, Amaro apareceu em público pela primeira vez depois da explosão da denúncia. Tentou fazer um discurso no clube comercial da cidade. Disse que tudo era armação política, que era vítima de inveja, de perseguição. Mas não teve tempo de terminar. A plateia levantou e começou a vaiar. Alguém gritou: "Ladrão de casa de pobre!" Ele desceu do palco escoltado por 2 seguranças, com a cabeça baixa e o rosto pálido. Não teve entrevista. Não teve explicação. Foi embora como entrou, fingindo que tinha controle, mas estava acabado. E Rafael, do alto da varanda do chalé, viu aquilo de longe, pela televisão. Não sorriu. Só respirou fundo e apertou a mão de Clara, que estava ao lado dele. Ainda não era o fim, mas era a primeira vez que alguém tinha feito Amaro abaixar a cabeça. E isso, para quem nunca abaixava, doía mais que qualquer castigo. O céu estava limpo naquele dia. O tipo de azul que parece ainda mais bonito depois de muita chuva. Rafael dirigia devagar, com o braço apoiado na janela e o silêncio tomando conta do carro. No banco do passageiro, Clara segurava uma sacola com poucas coisas, mas a cabeça cheia de lembranças. Eles estavam indo para a casa onde ela cresceu. Pela primeira vez desde que foi expulsa, ela ia cruzar o portão por vontade própria, sem medo, sem polícia, sem ameaça. Ninguém disse nada durante o caminho. Às vezes, o silêncio diz mais do que palavras. Rafael só olhou para ela de canto algumas vezes, mas respeitou o espaço. Clara respirava fundo, mexia nos dedos, olhava para frente como se tentasse preparar o coração para o que estava por vir. A vida tinha dado tantas voltas que ela já não sabia mais o que esperar. Quando a caminhonete virou a curva final, a casa apareceu lá no alto, do jeito que sempre esteve. A cerca de madeira estava torta, o mato tinha crescido, a janela do quarto da mãe estava com uma das venezianas quebrada. Mas ainda era a casa dela. Aquilo era fato. E só isso já fazia tudo valer a pena. Rafael estacionou do lado de fora. Ela desceu, devagar, sem dizer uma palavra. Ficou ali parada, com os pés na terra batida, olhando para frente. Os olhos começaram a encher, mas ela piscou forte para não deixar cair. "Quer que eu entre com você?" Ele perguntou, encostado na porta. "Não, me dá 1 minuto." Ele assentiu e ficou esperando. Clara andou devagar até o portão. Empurrou com cuidado. O rangido foi o mesmo de sempre, o som que ela conhecia desde criança. Cada passo no quintal levantava poeira. O pé afundava de leve, como sempre. Tudo estava ali, mas também tudo parecia diferente. Não era a mesma casa. Não era ela a mesma. A porta ainda estava com a mesma tranca improvisada que usaram no dia da expulsão. Rafael tinha conseguido a liberação oficial, e agora, finalmente, Clara podia voltar. Pegou a chave que carregava no bolso desde a semana passada, como se tivesse medo de acreditar. Encaixou na fechadura, girou e abriu. O cheiro foi o primeiro, soco. Era mofo, umidade, abandono. Mas por trás disso, ainda dava para sentir o cheiro de café passado que a mãe fazia toda manhã. Clara entrou. A sala estava do jeito que deixaram. Poeira sobre os móveis, cortina rasgada, sofá encostado de qualquer jeito. A estante com os livros velhos da mãe ainda estava ali, mesmo que metade estivesse caída. Ela passou a mão na beirada da mesa. Pegou uma fotografia jogada no chão, meio amassada. Era dela com a mãe, numa festa junina, com roupa de chita e rosto sujo de carvão. Sorriu de leve. Aquilo doía, mas também aquecia. Era como tocar uma parte da história que tinham tentado apagar. Andou pela casa, entrou no quarto da mãe. A cama estava sem colchão, só com a armação de ferro. Uma parte do teto tinha uma mancha de infiltração. No banheiro, o espelho rachado refletia um pedaço dela mesma que ela quase não reconhecia. Voltou para a sala, sentou no sofá e ficou ali.
os olhos molhados, mas sem cair lágrima. Sentia orgulho. Não era sobre ter vencido. Era sobre ter resistido. Aquela casa era dela por direito, pela memória, pelo esforço da mãe, pelo que viveram ali. Agora era recomeço. Rafael esperou do lado de fora por quase 1 hora. Não tinha pressa. Sabia que aquele momento era só dela. Ficou sentado na beirada da caçamba da caminhonete, olhando para o céu, ouvindo o som dos pássaros. Às vezes fechava os olhos, como se estivesse ali, mas em outro tempo. Quando Clara saiu, tinha os olhos inchados e o rosto sério, mas o passo firme. "Tá tudo certo?" Ele perguntou, sem invadir. Ela assentiu. "Tá. Agora tá. Quer dormir aqui hoje?" Ela olhou para casa. Pensou. Depois balançou a cabeça devagar. "Ainda não. Hoje não. Mas eu precisava voltar. Precisava pisar aqui. Sentir. Ver que a casa ainda é real. Amanhã a gente começa a arrumar. Do jeito que você quiser." Ela olhou para ele com um sorriso cansado. "Do jeito da gente." Na volta pro chalé, os dois ficaram mais próximos no banco da frente. Rafael colocou a mão sobre a marcha, e Clara descansou a mão por cima da dele, como quem diz, "Tô aqui." Naquela noite, eles jantaram no escuro, com a luz das velas de novo. Mas agora não tinha tensão. Tinha paz. Clara falou da infância, das histórias da mãe, das plantas que costumava cuidar. Rafael ouviu tudo como quem tenta decorar cada detalhe. "Amanhã a gente vai limpar tudo," ela disse. "Quero pintar o quarto, arrumar a cerca, plantar umas flores na frente. Vai ficar do jeito que você quiser. Melhor do que antes." E ela riu. "Nem acredito que tô dizendo isso. Mas eu acho que agora tô pronta pra voltar. Não só pra casa, mas pra mim." Rafael estendeu o copo pra brindar. Não disse nada. Só olhou fundo nos olhos dela. E naquele gesto simples, sem discurso, sem grandes promessas, estava a certeza. Eles estavam começando algo novo. Clara passou o dia limpando o quarto da mãe. Jogou fora os panos embolorados, tirou teia de aranha do teto, lavou o chão 3 vezes até o cheiro de mofo começar a sumir. Rafael tinha ido à cidade resolver pendências com o advogado. Tava tudo em movimento. Reforma, justiça, projeto social. E aos poucos, a casa ia voltando a ser casa. Ela lavou as mãos na pia da cozinha e olhou pela janela. O sol já estava se escondendo atrás dos morros. A sensação era estranha. Paz misturada com uma pontada no estômago. Tipo aquela sensação de que alguma coisa tá prestes a mudar, mas você não sabe o quê. Quando Rafael voltou, ela notou, de cara, que tinha algo errado. Ele entrou calado, sem aquele sorriso de canto que normalmente dava quando via ela. Foi direto pro quarto. Deixou a pasta em cima da mesa e ficou um tempo parado, olhando para a parede. Clara esperou um pouco. Depois, foi atrás. "Tá tudo bem?" "Tá. Quer dizer, mais ou menos." Ela cruzou os braços, encostada no batente. "O que aconteceu?" Ele virou de frente para ela, com o rosto meio tenso. "Recebi uma visita no escritório. Roberta, minha ex-noiva." Clara congelou por dentro, mas não deixou transparecer. E o que ela queria? Disse que soube do que aconteceu aqui, que viu a matéria, o escândalo com o Amaro. E aí apareceu fingindo que veio só pra ver como eu tava. Mas não foi só isso. Ela veio ver quem era você. Clara desviou o olhar. Aquilo já era o suficiente para fazer o estômago embrulhar. "E você?" "Falou o quê?" "Falei que você não tem nada a ver com o que ela pensa. Mas ela é venenosa." "Clara." "Sempre foi. E eu sei como ela joga." Clara se afastou um pouco, foi até a janela e ficou ali. A mente corria. Na manhã seguinte, tudo ficou claro. Roberta apareceu. Simples assim. Parou um carro preto em frente à casa de Clara. Desceu como se o terreno fosse dela. Calça branca, óculos escuros, bolsa cara pendurada no ombro. Bateu na porta sorrindo, como se fosse visita de domingo. "Clara,
que estava varrendo o quintal. Só levantou o rosto. Posso te ajudar? Claro que pode. Eu sou Roberta. Fui noiva do Rafael. Você deve ter ouvido falar de mim. Não, nunca. Roberta riu, como se estivesse lidando com uma criança. Bom, agora você tá ouvindo. Eu só vim dizer que tô de volta. E que o Rafael, por mais que esteja encantado com essa sua história de superação, ele é de outro mundo. E esse mundo não é o seu. Clara não respondeu. Só apertou mais forte o cabo da vassoura. Olha, não me entenda mal. Não é pessoal. É que às vezes, pessoas como você confundem gentileza com outra coisa. Rafael é bom. Sempre foi. Mas ele se envolve demais com casos perdidos. Foi assim comigo também. Acha que pode salvar todo mundo. Clara encarou Roberta pela primeira vez, um olhar seco, firme, do tipo que não se curva. Eu não pedi salvação de ninguém, e você não me conhece para sair falando assim. Roberta sorriu, ajeitou o óculos e soltou. Você acha mesmo que ele vai escolher ficar aqui, numa casa com cheiro de mofo, com você, enquanto pode ter de volta a vida que deixou com alguém como eu? Clara não respondeu. Não precisava. Roberta voltou para o carro e foi embora como se tivesse feito o favor de dar um aviso. Clara entrou em casa e ficou parada no meio da sala, com as mãos trêmulas. Não era ciúmes. Era raiva. Era aquela sensação de novo de não ser suficiente, de ser vista como um erro no lugar errado. Quando Rafael voltou, Clara não tocou no assunto. Ele percebeu. Sentou ao lado dela na varanda. Ficou calado por um tempo e depois disse: Ela não manda em mim. Nunca mais. Mas manda em muita coisa. Clara respondeu com um tom baixo. Só se a gente deixar. Eu não tô competindo com ninguém, Rafael. Eu não quero isso pra minha vida. Se ela quer você, que fique com você. Eu só quero paz. E você tem. Aqui. Comigo. Mas naquele momento, as palavras não seguravam o peso que ela carregava, porque Clara sabia que Roberta não era o tipo de mulher que falava e sumia. Era do tipo que mexia nos bastidores, que ligava para os amigos certos, que armava sem sujar as mãos. E na semana seguinte, os efeitos começaram. Um dos patrocinadores do projeto social que Rafael estava montando desistiu do nada. Disse que não se sentia confortável com a exposição que vinha junto. Uma entrevista que Rafael daria para uma rádio local foi cancelada de última hora. E um antigo parceiro de negócio simplesmente parou de atender as ligações dele. Era ela. Clara sabia. E Rafael também. Mas o pior não era o que Roberta fazia. Era o que deixava plantado. A dúvida. O barulho na cabeça. O medo de perder de novo. Na noite daquela sexta, Clara saiu sozinha para andar. Precisava respirar, pensar. Parou, no campo vazio atrás da vila, e ficou olhando as luzes da cidade acesas lá embaixo. Pegou o celular, abriu a tela de mensagens e ficou olhando o nome de Rafael. Pensou em digitar alguma coisa, mas não conseguiu. Porque mesmo sem querer, uma parte dela começou a pensar se Roberta tinha razão. Roberta nunca voltava para perder. Quem conhecia sabia. Quando ela reapareceu na vida de Rafael, não foi por saudade, foi por controle. Não aceitava a ideia de que ele tinha seguido em frente. Ainda mais com alguém como Clara, que para ela era só uma mulher comum, sem sobrenome conhecido, sem passado brilhante, sem roupa de grife. E quando percebeu que o laço entre os dois era mais sério do que imaginava, decidiu agir de verdade. Calma, estratégica e venenosa. A primeira coisa que fez foi se aproximar de gente próxima de Rafael, discretamente, como quem só quer conversar. Mandou mensagens para ex-sócios, marcou cafés com investidores antigos e sempre colocava a dúvida no ar. Eu sei que ele é um cara bom, mas tá cego com essa mulher. O projeto social dele agora tá cheio de gente estranha. Ouvi dizer que tem coisa mal explicada aí, não precisava provar nada. Só plantar a semente. E ela sabia fazer isso melhor do que ninguém. Dias depois, Clara foi ao mercado da vila comprar arroz e feijão. A moça do caixa, que sempre foi simpática, mal olhou na cara dela.
Na saída, 2 mulheres cochichavam, encarando. Ela ouviu a palavra golpe no meio da conversa. Fingiu que não ouviu, mas doeu. No mesmo dia, Rafael recebeu uma ligação da organização que estava apoiando financeiramente o projeto de reurbanização da vila. O homem do outro lado da linha, antes todo entusiasmado, agora falava com frieza. A gente vai precisar revisar o apoio, Rafael. Apareceram algumas dúvidas. Uns áudios estranhos, sabe? Gente dizendo que o projeto é fachada para lavagem de dinheiro. Não dá para continuar assim. Rafael gelou. Você sabe que isso é mentira. Quem tá por trás disso? Eu não sei. Mas se for verdade, pega mal pra gente. E se for mentira, pega do mesmo jeito. Tô sendo honesto. Te admiro, mas não posso arriscar minha reputação. Desligou com as mãos tremendo de raiva. Não tinha dúvida de onde aquilo vinha. Roberta estava plantando o caos com a cara limpa. E o pior, estava funcionando. Naquela noite, Rafael chegou no chalé batendo a porta. Clara, que estava varrendo o chão da varanda, sentiu na hora que ele estava diferente. O que houve? Ela tá mexendo com tudo. Mandou áudios editados para parceiros. Disse que o projeto social é fachada. Tá jogando pesado. Clara ficou quieta. Eu vou resolver isso. Ele disse andando de um lado para o outro. Ela largou a vassoura, cansada. Rafael, e se ela não parar? Eu não vou deixar que ela me derrube de novo. Muito menos agora. Clara respirou fundo. Então é isso? Agora é você contra ela? É ela contra o que a gente tá construindo. Mas a tensão não estava só do lado de fora. Estava dentro da casa, dentro deles. Roberta não precisava atacar só negócios. Bastava desestabilizar. E ela sabia como. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma mensagem anônima no celular. Era uma foto antiga de Rafael e Roberta, juntos, num evento chique, sorrindo, abraçados, como se fossem rei e rainha. Embaixo, a legenda. De verdade, você acha que ele pertence ao seu mundo? Ela não respondeu. Só apagou, mas não esqueceu. Rafael tentou continuar como se nada tivesse mudado. Mas o clima entre os dois estava estranho. Ele falava menos. Clara fingia não perceber. Mas tudo que vinha de fora agora parecia entrar. E Roberta sabia que estava ganhando espaço, sem nem precisar bater na porta. No fim da semana, Roberta deu a cartada mais ousada. Organizou um evento beneficente no clube da cidade, com a desculpa de arrecadar fundos para ajudar famílias carentes da região. Mandou convites por todo, lado-me inclusive para Rafael. A estratégia era clara. Usar a imagem de solidariedade para apagar o que Rafael e Clara estavam construindo. E se ele não aparecesse, melhor ainda. Dava margem para dizer que ele não se importava. Clara viu o convite em cima da mesa, largado. Leu devagar. Depois olhou para Rafael. Vai? Claro que não. Mas todo mundo vai. Vai parecer que você tá fugindo. E se eu for, vai parecer que eu tô com ela. E se você não fizer nada, ela ganha. Ele encarou Clara com um cansaço nos olhos. Então o que você quer que eu faça? Que pare de agir como se ela fosse invencível. Porque não é. Rafael pensou em responder, mas não conseguiu. Sabia que Clara estava certa. Roberta não era de ferro. Só jogava como se fosse. E ali, no meio do calor da conversa, dos olhares cortados e das palavras travadas na garganta, Clara entendeu que aquele plano da Roberta não era sobre dinheiro, imagem ou projetos. Era sobre uma coisa só: separá-los. E devagar, estava conseguindo. Aquela noite foi silenciosa demais. Rafael dormiu no sofá da sala, mesmo com o quarto livre. Disse que era só para descansar melhor, mas Clara entendeu. Era distância, não era física. Era o tipo de distância que cresce devagar, que ninguém fala sobre, mas tá lá. Em cada resposta curta, em cada passo que não chega perto, em cada olhar que se perde no chão. Ela acordou cedo e foi até a cozinha fazer café. O cheiro invadiu a casa, mas não despertou conversa. Rafael apareceu com o rosto amassado,
pegou a xícara, agradeceu com a cabeça e sentou em silêncio. Nenhum dos dois disse bom dia. Clara tentou puxar um assunto qualquer, algo leve. Acho que hoje consigo pintar a varanda. Foi isso. E aquilo doeu mais do que qualquer briga. Rafael estava com a cabeça cheia. A campanha de Roberta na cidade estava surtindo efeito. Amigos se afastando, parcerias sumindo, dúvidas em todo canto. E ele, que sempre teve controle de tudo, agora não. Sabia como reagir sem parecer que estava perdendo. Mas o que mais incomodava era o jeito que Clara estava mudando. Ou melhor, o jeito que ela estava se fechando. Ele via. Ela não reclamava, mas estava diferente. Fazia o que precisava, ajudava, mas o olhar já não era o mesmo. E isso doía mais do que qualquer golpe de Amaro ou chantagem de Roberta. No fim daquela tarde, Clara decidiu sair para caminhar. Precisava pensar. Andou até a estrada de terra, foi subindo o morro devagar. O céu estava bonito, cheio de nuvens cor de fogo. No alto, sentou numa pedra e ficou olhando a cidade lá embaixo. A cabeça rodava. Será que ele ainda me quer aqui? Será que fui só parte da briga dele com a ex? Será que tô atrapalhando mais do que ajudando? Pensou em ir embora. Não por mágoa, mas por proteção. Já tinha sido arrancada da própria casa uma vez. Agora não queria ser arrancada de alguém. Preferia sair por conta própria. Rafael, do lado de baixo, viu que ela demorava. Pensou em ligar, mas não ligou. Pensou em ir atrás, mas ficou. Orgulho? Medo? Não sabia. Naquela noite, ela voltou com o rosto calmo. Sentou na varanda com ele. Os dois ficaram lado a lado, sem falar nada. A noite foi passando devagar, como se o tempo estivesse testando a paciência dos dois. Foi ela quem falou primeiro. Acho que a gente precisa de um tempo. Ele virou o rosto para ela sem entender direito. Como assim? Tempo. Espaço. Pra respirar. Você quer ir embora? Ela balançou a cabeça sem responder de cara. Eu não quero atrapalhar. Não quero ser mais uma pressão na tua vida. Desde que aquela mulher apareceu, tudo virou de cabeça para baixo. E eu não sei mais onde é meu lugar nisso tudo. Rafael passou a mão no rosto. Ficou alguns segundos em silêncio. Você não tá atrapalhando, é o contrário. Mas eu também não sei mais como lidar com tudo isso. Tô me sentindo cercado, sufocado, tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando olho pra você, a última coisa que quero é te ver assim, triste. Então talvez a gente precise de silêncio, só por um tempo. Eu vou pra casa, da minha tia, em Nova Esperança. Ela me chamou faz tempo. Eu nunca quis ir, mas agora acho que preciso. Ele não insistiu. E isso doeu mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, ela arrumou a mala em silêncio. Rafael ajudou a colocar no carro, mas não sabia o que dizer. Quando ela entrou no banco do passageiro, ficou olhando para ele por alguns segundos. Ele se aproximou e segurou a mão dela. Isso aqui não é o fim. É só pausa. Ela assentiu, mas dentro dela não sabia. E ele também não. O carro saiu devagar pela estrada. Rafael ficou parado na frente do chalé até a poeira abaixar. Quando voltou para dentro, tudo estava no lugar, mas tudo estava vazio. A planta que ela cuidava no canto da varanda, a xícara favorita dela no escorredor, o perfume leve que ficava no ar. Tudo ainda ali. Mas ela, não. E ali, naquele silêncio, ele entendeu que perdeu algo mais importante do que a guerra com Amaro, mais importante do que qualquer negócio. Ele tinha perdido o brilho que fazia aquele lugar ter sentido. Rafael não dormia direito fazia dias. Desde que Clara foi embora, as noites pareciam mais longas. O chalé silencioso tinha um eco estranho. Tudo lembrava ela. A colher pequena que ela usava para o café, o banco da varanda onde ficava desenhando plantas no caderno velho, até o cheiro da roupa de cama, que ainda não tinha coragem de trocar. Mas não era só saudade. Era angústia. A sensação de ter deixado as coisas escorregarem por entre os dedos. Ele tentou controlar o caos, proteger Clara,
vencer Roberta e destruir Amaro, tudo ao mesmo tempo. E no meio disso, perdeu o que realmente importava. Naquela manhã, enquanto tomava café sozinho, o celular vibrou. Era Caio, o advogado. Rafael, acho que chegou a hora. Como assim? Tenho em mãos a última peça. Um e-mail enviado pelo contador de Amaro para um parceiro, confirmando o repasse ilegal de dinheiro em troca da transferência de posse da casa da Clara. É direto. Nomes, valores, datas. Rafael levantou devagar da cadeira, como se o corpo pesasse o dobro. É o suficiente? É o suficiente para derrubar tudo. E tem mais. A funcionária do cartório, a que Valéria indicou, topou depor oficialmente. Vai falar tudo. Isso precisa ir para todo mundo. Já organizei. Entrevista marcada, imprensa confirmada. Amanhã às 10 da manhã no fórum. Vai ter gente da capital. Se for para fazer, vai ser grande. Rafael desligou e ficou parado um tempo. O sol batia forte lá fora. Pegou o celular de novo, abriu o contato da Clara. O dedo ficou ali, em cima da tela. Pensou em ligar. Não ligou. À noite, Rafael decidiu fazer algo diferente. Pegou o carro e foi até o clube onde Roberta organizava mais um dos seus eventos beneficentes. Chegou de surpresa, sem avisar ninguém. Estava usando camisa simples, sem terno, sem disfarce. Só ele, do jeito que sempre foi. Quando entrou, alguns olhares viraram na hora. Roberta, que estava no palco com o microfone na mão, travou por 2 segundos. Depois, fingiu que não era nada. Continuou falando. Rafael cruzou o salão até ela, ignorando tudo. Quando ela desceu do palco, ele a abordou direto. Acabou. Oi? Ela fingiu não entender. Eu sei o que você fez. Sei dos áudios, editados, dos contatos que você comprou, dos boatos. Mas você não vai mais conseguir esconder. Ela manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Eu não fiz nada. Se você não sabe lidar com suas escolhas, não me culpe. A única escolha errada que eu fiz foi te deixar chegar perto da minha vida de novo. E agora, vai ver tudo desmoronar. Ele se virou e foi embora. Ela ficou parada, tentando manter o ar de superioridade, mas por dentro sabia. Perdeu. Na manhã seguinte, a sala do fórum estava lotada. Jornalistas, moradores, curiosos. Era como se toda a cidade tivesse aparecido para ver o desfecho. Rafael chegou cedo, de cara limpa, com a pasta de documentos na mão. Ao lado dele, Valéria e a ex-funcionária do cartório. 2 testemunhas que colocariam fim ao reinado de Amaro. Quando a audiência começou, o promotor fez questão de exibir o áudio de Amaro em voz alta, no microfone da sala. Todos ouviram o jeito nojento como ele falava das famílias da vila. Depois, mostraram os e-mails, os recibos, a movimentação bancária. A defesa tentou argumentar, mas não tinha mais como. Estava feito. O juiz pediu silêncio. Leu as palavras, finais com calma. A propriedade será devolvida de forma definitiva à legítima herdeira, Clara Silva dos Santos. As empresas envolvidas serão investigadas por fraude documental, falsidade ideológica e associação criminosa. Os envolvidos responderão judicialmente. Aplausos. Gente emocionada. Rafael saiu da sala com os olhos baixos. Estava aliviado, mas vazio. Queria contar para Clara. Queria ouvir a voz dela. Mas ela não estava ali. Do lado de fora, o sol batia forte na calçada. E então, uma voz atrás dele. Eu soube que você ia estar aqui. Ele virou devagar. Clara, cabelo preso de qualquer jeito. Camiseta simples, olhos firmes. Mas o olhar era o mesmo de quando ele a viu pela primeira vez, sentada no chão da vila, com o mundo desabando nas costas. Oi, ele disse meio sem voz. Oi, você viu? Vi tudo. E eu vim porque queria ver você fazendo isso, sozinho. Porque se fosse por mim, não ia ter o mesmo valor. Não foi sozinho. Foi por você. Ela deu um passo para frente. Os dois ficaram ali, um segundo que pareceu eterno. Eu achei que tinha perdido você. Ele disse com a voz baixa.
Quase perdeu. Mas agora, ela sorriu, mas com aquele sorriso pequeno, verdadeiro. Agora a gente escolhe, sem culpa, sem dívida, sem raiva. Rafael segurou a mão dela. Ela não soltou. Ali, no meio da rua, no fim de tudo e começo de outra coisa, eles ficaram. Nada precisou ser dito. Porque o que precisava mesmo finalmente foi feito. Clara e Rafael saíram do fórum em silêncio. O barulho das pessoas na praça ainda ecoava ao redor, mas eles pareciam isolados ali, como se o mundo tivesse diminuído o volume só para os dois. Não se abraçaram, não se beijaram, mas as mãos estavam juntas, como se aquilo bastasse por enquanto. Andaram devagar até a caminhonete. Rafael abriu a porta para ela, do jeito que sempre fazia. Ela entrou sem dizer nada. Ele deu a volta, sentou no banco do motorista e ligou o carro. A estrada de volta foi percorrida sem pressa. Nenhum deles sabia exatamente o que dizer, e talvez, por isso fosse melhor só deixar o silêncio fazer o papel dele. Quando chegaram no chalé, o fim da tarde pintava o céu de laranja. Clara desceu primeiro. Olhou o lugar e viu que quase nada tinha mudado. A planta dela ainda estava na varanda, meio caída, mas viva. As janelas estavam limpas. E na porta, um pano velho de chão que ela mesma tinha costurado. Sorriu de canto, sem querer. Rafael ficou parado atrás dela, observando. Achei que você não ia voltar mais. Eu também achei. Mas voltou. Voltei. Ela entrou. Sentou no sofá e passou a mão no braço da poltrona, como se testasse se ainda cabia naquele espaço. Rafael ficou na porta, meio perdido. Posso entrar? A casa ainda é sua. É sua também. Se você quiser. Ela olhou para ele e fez sinal com a cabeça para sentar. Ele foi até o sofá, mas parou na metade do caminho. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir desculpa. Rafael, deixa eu falar. Eu me perdi. Achei que podia resolver tudo sozinho. Que dava conta de proteger você, de vencer eles, de manter a cabeça no lugar. Mas no meio disso, deixei você de lado. E isso eu não me perdoo. Ela olhou para ele com calma. Não era raiva. Era um tipo de dor tranquila, como se o pior já tivesse passado. Eu não fui embora por causa da Roberta, nem do projeto, nem do que as pessoas disseram. Fui embora porque vi que você estava carregando o mundo inteiro nas costas. E eu era só mais um peso. Não era peso. Você era um motivo. Então por que não me disse isso antes? Rafael abaixou os olhos. Porque eu sou ruim de falar. Sempre fui. Guardei tudo achando que estava te poupando, mas só estava te afastando. Ela ficou em silêncio um tempo. Depois falou. Eu não quero ser salva. Não quero alguém para resolver minha vida. Já apanhei demais do mundo para aceitar isso. Mas quero alguém do lado. Que ande comigo. Que escute. Que me olhe como igual. É isso que eu quero também. Ela puxou uma almofada, abraçou contra o peito e olhou para ele. Eu gosto de você, Rafael. Gosto de verdade. Mas não dá para viver como se a gente estivesse sempre lutando contra alguma coisa. Quero acordar e só viver. Só isso. Então vamos viver. Ele se aproximou. Sentou ao lado dela. Passou o braço por cima do encosto do sofá, sem encostar nela. Clara soltou a almofada, virou de lado e apoiou a cabeça no ombro dele. Eu também sou ruim de falar, ela disse com a voz baixa. A gente aprende junto. Ficaram assim por um tempo. Lá fora, o céu escurecia devagar. O rádio velho da cozinha ainda estava ligado, numa estação qualquer que tocava uma música suave. Clara fechou os olhos. Rafael encostou a cabeça dela com mais carinho no ombro. Nenhum deles queria pressa. Naquela noite, não teve beijo, não teve promessas. Só teve verdade. Os dois jantaram juntos, lavaram a louça em silêncio, dividiram o sofá para ver um programa qualquer que ninguém prestou atenção. Deitaram em quartos separados, mas dormiram, em paz. No dia seguinte, Rafael acordou com cheiro de pão fresco. Clara estava na cozinha,
suja de farinha, tentando acender o forno a gás que vivia falhando. Opa, ele disse com voz rouca. Não é nada demais. Só acordei com vontade de fazer algo simples. Ele foi até ela, pegou o fósforo e acendeu. O forno no primeiro risco. Obrigada. A gente vai ficar bem. Eu sei. Dessa vez ela encostou a testa no peito dele e respirou fundo. Foi um abraço demorado, mas sem necessidade de palavras, porque naquele momento os dois sabiam. Não era mais questão de consertar o passado. Era construir o que vinha depois, de verdade. E pela primeira vez, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. Era domingo de manhã quando tudo começou a mudar. Rafael estava sentado na varanda, com o café quente na mão e os pés descalços apoiados no degrau. Clara veio com um jornal dobrado embaixo do braço, meio distraída, sem saber o que trazia. Tinha passado na banca da praça e pegado o exemplar, só porque a manchete dizia algo sobre justiça no interior. Não fazia ideia do que ia encontrar lá dentro. Sentaram juntos, como faziam todo domingo desde que voltaram a dividir a mesma rotina. Rafael abriu o jornal e começou a folhear. Na página 9, algo chamou a atenção. Uma foto antiga, em preto e branco, meio apagada. Um homem de chapéu, sorrindo, ao lado de uma mulher. E logo embaixo, o título. Herança esquecida. Justiça reconhece família de Zuleide dos Santos como única herdeira de terras valiosas no Nordeste. Clara não. Entendeu de primeira. Leu o nome da mãe e achou que fosse alguma confusão. Mas conforme Rafael foi lendo em voz alta, tudo foi mudando. O texto dizia que há décadas, o avô de Clara, pai de Zuleide, tinha sido dono de uma grande extensão de terras no sertão da Bahia. Na época, teve problemas com o irmão mais velho. Foi expulso da família, cortaram o nome dele de tudo. Ele sumiu do mapa, mudou de cidade e de vida. A parte que ninguém sabia era que, mesmo afastado, ele deixou um testamento escondido, em nome da filha, Zuleide. E esse testamento nunca foi registrado porque ele morreu antes de oficializar o documento. Um dos netos do irmão, agora já velho, encontrou os papéis enquanto limpava a casa antiga e decidiu entregar à justiça, alegando que aquilo não era certo de ficar escondido. O processo correu em sigilo por um tempo, mas agora tinha sido reconhecido. Zuleide era a herdeira legítima. E como ela já tinha falecido, a única sucessora era a filha, Clara. Rafael parou de ler. Olhou para ela. Clara estava branca. O jornal tremia na mão. Isso tá certo? Tá aqui. Nome da sua mãe, CPF, endereço antigo. É você, Clara. Você é herdeira dessa terra. E não é pouca coisa. Ela ficou sem ar. Ficou em pé. Andou até a cerca. Ficou olhando pro nada, tentando entender o que aquilo significava. A vida inteira lutando para ter onde morar? E agora aquilo. Rafael chegou perto devagar. A justiça já foi feita com a sua casa. Isso aqui é outra coisa. Isso muda tudo. Clara virou de costas para ele. Muda o quê, Rafael? Que agora eu tenho dinheiro? Que agora eu sou alguém? Não é sobre isso. É sobre saber que você sempre teve valor, mesmo quando te fizeram acreditar que não. Ela respirou fundo, os olhos cheios d'água. Eu não sei o que fazer com isso. Eu só queria ter minha casa de volta. Eu não quero virar outra pessoa, e você não vai. Vai continuar sendo a Clara que luta, que cuida, que não se vende. Só que agora, com mais força. Na segunda-feira, uma equipe de advogados foi até ela. Explicaram tudo, tiraram dúvidas, mostraram documentos. Confirmaram. Ela era, oficialmente, herdeira de uma área enorme. Podia vender, alugar, explorar, o que quisesse. Clara ouviu tudo com calma. A cabeça rodava, mas o coração estava firme. Naquela noite, sentou com Rafael na varanda, como sempre. Com as pernas cruzadas, o cabelo preso num coque torto e o rosto cansado de tanto pensar. Mas o olhar era tranquilo. Eu pensei em tudo e cheguei numa decisão. Qual? Eu não vou vender. Não agora. Quero usar parte do que tem lá para fazer o que minha mãe faria.
Um lugar onde mulheres que passam o que eu passei possam recomeçar. Uma casa, uma base, uma chance. Rafael sorriu. Não disse nada. Mas o peito dele inchou de orgulho. E o resto? O resto a gente vê. Devagar. Sem pressa. Mas eu quero que tudo que vier disso ajude alguém. Porque essa história começou com injustiça. E não vai terminar igual. Ele segurou a mão dela. Você sabe que eu tô com você. Onde for, do jeito que for. Ela olhou nos olhos dele. Eu sei. Mas agora não é você me salvando. É a gente fazendo junto. Era o que eu queria desde o começo. E foi ali, naquela varanda, com o cheiro de pão vindo da cozinha e o céu limpo lá em cima que tudo mudou. Não porque ela ficou rica, mas porque ela descobriu, enfim, quem era. Clara, filha de Zuleide, herdeira de uma terra esquecida e dona do próprio destino, sem precisar pedir nada a ninguém.